Então, quero iniciar este culto de hoje, saudando a todas e todos, desejando um bom dia para vocês, oficialmente agora, e um feliz Dia das Mães, neste dia 9 de maio, o sexto domingo da Páscoa, também Dia das Mães, no qual eu quero saudar a todas as mães que nos acompanham, também pelo Facebook, pelo YouTube mais tarde, quem nos acompanha mais tarde, e as mães que estão presentes hoje aqui. E também aos filhos e filhas, né? Porque também hoje é um dia que nós celebramos com alegria a memória, a saudade e a vida das nossas mães. Sejam nossas mães biológicas, ou sejam as mães que na vida nos adotaram desta maneira, que cumprem esse papel afetivo, né? Mãe não é uma relação biológica, mãe é uma relação afetiva. E nesse sentido, eu quero acolher vocês com as palavras do lema da semana para este culto. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Com estas palavras do Evangelho de João, quero dizer que estamos reunidos e reunidas por este meio virtual, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu já quero convidar vocês para nós cantarmos um hino de chegada, onde reina o amor. Esse hino combina muito com o lema da nossa semana, do culto de hoje, né? Que eu leio de novo para a gente resgatar essa palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele, para ela, e faremos nele e nela morada. Assim, para esse Dia das Mães, eu também gostaria de compartilhar uma mensagem especial da nossa presidente da ESLB, a pastora Silvia Games, em que ela compartilha seus votos de um feliz Dia das Mães. Eu aproveito para compartilhar com vocês essa mensagem. O Dia das Mães me faz lembrar da dedicação das famílias para a educação na fé. Lembro especialmente de algo que aconteceu há muitos anos. Num sábado, havia culto em uma localidade do interior. O culto acontecia em uma escola que era cedida para este momento. Cheguei lá e, como sempre, as crianças correram ao encontro.
Era uma comunidade pequena, mas cada família tinha várias crianças que participavam do culto. Algumas eram mais quietas, outras precisavam ser contidas pelas mães. Naquele dia, o texto bíblico era de Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Comecei a pregação recontando o texto. Jesus, num sábado como hoje, foi à sinagoga e começou a ensinar. Naquele lugar havia uma pessoa com uma deficiência física na mão. Jesus viu o homem com aquela mão machucada. Chamou ele, pediu para se levantar, ficar no meio e estender a mão. Um menino, eu via que ele estava atento, me disse: pastora, ele tinha vergonha de ficar no meio. Então uma menina disse para ele: Jesus ensinou que para ele tem lugar no culto. Fiquei um breve momento calada e o outro menino disse: aqui no nosso culto ele também tem lugar. Como cantamos antes, aqui você tem lugar. Esta conversa das crianças me levou a perceber que aconteceu a inclusão, a restauração da vida toda. Jesus curou a mão daquele homem, mas antes da cura da mão, as crianças perceberam que o corpo todo foi incluído na vida comunitária. A vivência da fé é o resultado da ação de muitas mães. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Timóteo aprendeu com a sua mãe e avó. A mãe ensina e acompanha com amor o desenvolvimento. Muito obrigada a todas as mães pelos bons ensinamentos. Muito obrigada às mães pelo testemunho de fé, amor e inclusão. Feliz Dia das Mães! Então, com esta mensagem da ISLB, da presidente da nossa igreja, que lembra que ser mãe e o amor materno é um amor inclusivo e não deixa ninguém de fora. E assim também nós somos amados e amadas, seja lá onde quer que nós estejamos, por Deus, como uma mãe que não nos deixa de fora e nos inclui em seu projeto de vida, em seu projeto de reino. Assim, eu quero convidar alguém para ler o Salmo 98, que é o salmo previsto para hoje. Se alguém já tiver separado este texto, poderá fazer a leitura para nós. Posso ler, pastor? Então, fica à vontade, Angélica. É versículos 1 a 9? Sim, o salmo todo. Tá. A justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Angélica. Este salmo que é muito lindo, né? Que lembra que a misericórdia do Senhor, a sua salvação, se
amplia, se estende por toda a criação, por todas as nações, por todos os confins da terra. A sua salvação é anunciada e a resposta da criação como um todo é cantar. Cantar os montes, os rios, os mares, tocar instrumentos. E hoje, ainda que a gente não esteja com a nossa banda formada aqui para tocar, nós queremos também cantar, e cantar este salmo, né? Um hino conhecido, cantai ao Senhor um cântico novo, e eu passo agora a reproduzir para nós. Espero que vocês tenham podido cantar também esse hino tão famoso na nossa igreja. Ele tem várias estrofes, né, como vocês devem ter percebido, nessa interpretação do Coral do Morro. Então, eles cantaram só porque ele fez, ele faz maravilhas. E assim, a nossa confiança de que Deus estende seus gestos e seus atos a todo mundo, a todas as formas de vida. E nesse Dia das Mães, dia em que celebramos o amor materno de Deus, também queremos cantar com alegria, louvando e agradecendo pelas maravilhas que fez e que faz em nossas vidas. E essas maravilhas também se manifestam diante das circunstâncias difíceis de sofrimento pelas quais passamos. Hoje, já com mais de 415 mil mortes por coronavírus, novamente lembrando das mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, pessoas que estão com fome, pessoas passando por dificuldades para pagar suas contas, pela situação social brasileira de quebra de comunhão entre as pessoas, de ódio, de intolerância e violência, também pela quebra de comunhão entre nós, seres humanos, e a natureza, com altos índices de destruição ambiental, de desmatamento, e hoje, de modo especial também, pelas mães enlutadas. Mães enlutadas que perderam e perdem seus filhos cada dia, seja pela Covid-19, e hoje, então, nesta semana, de modo especial, lembrando das mães que perderam seus filhos pela violência, né, pela morte
na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Aproximadamente 28 mães estão enlutadas hoje. Então, por estas mães, pelas mães do mundo todo que sofrem a dor da perda de um filho, pelas pessoas enlutadas e que sofrem pela criação de Deus, nós queremos clamar Kyrie eleison, que significa tem piedade, Senhor, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua voz bendita, irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Neste momento eu quero ouvir vocês um pouco, nosso momento de coleta daquilo que trazemos a este culto, de chegada, de partilha das nossas vidas, das nossas experiências, das nossas bagagens e expectativas que queremos colocar em oração nas mãos de Deus. E assim, hoje, de modo especial, eu peço que quem quiser se sentir encorajado, pode abrir o seu microfone, compartilhar uma palavra sobre a sua mãe, né, como estão experimentando este dia hoje. Então, fiquem à vontade para abrir seus microfones e compartilhar uma palavra. Pastor, eu acho que mãe é todo dia, né? Mas eu, hoje de manhã, agradeci a Deus por Ele ter me dado a família que me deu, os meus pais, meu pai já é falecido, mas a minha mãe, que está aí conosco, graças a Deus, uma mãe carinhosa, uma mãe dedicada, e também por Ele ter me dado a graça de ser mãe, de experimentar este amor que é tão lindo, é infinito. Isso todos os dias a gente tem que agradecer, mas hoje em especial porque nós estamos comemorando esse dia. E hoje de manhã, quando meu filho me abraçou, não tem amor maior, não tem coisa mais linda do que um filho te abraçar e tu poder dizer obrigada, meu Deus, pelo maior presente da vida. Obrigado, Angélica, pelo teu testemunho. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre sua mãe, contar sobre esse dia. Falar um pouco sobre a minha. Ela está longe, não posso estar com ela, só consigo conversar por telefone. Ela já tem uma certa dificuldade de me ouvir. A comunicação vai ficando difícil entre mim e ela, entre ela e a família. E nesse tempo de pandemia a gente não pode e nem deve viajar para visitar, né? Então é ainda mais difícil. E lembrar da minha irmã também, que tem um grande desafio, além de ser vó, ela é pai e mãe e vó. Então, que Deus nos ajude. Uma situação bem real na vida brasileira, né?
as mulheres que precisam assumir os vários papéis na vida dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos, né? Por isso que às vezes eu digo que o papel de mãe, às vezes é exercido na nossa vida por outras pessoas, né? Pela tia, pela madrinha, pela avó, né? E assim, é este amor, este vínculo afetivo que a gente celebra, né? Como é que é o nome da tua mãe, Helga? Eli. Ellie. Nem esqueci de perguntar o nome da mãe da Angélica, se quiser dizer. O nome da minha mãe é Leci. Leci. Queria falar também da minha mãe, que se chama Marta, né? Eu sempre falo que eu tenho uma alegria que eu trago o nome da minha avó, Emma, e da minha mãe, Marta, no meu nome, né? Então, esses nomes têm uma referência forte na minha vida, mas eu queria também, nesse dia, parabenizar todas as mães que foram muito corajosas, como a minha mãe, que na década de 70 saiu do sul do país, com 10 filhos, para vir para o norte mato-grossense, na época com o pastor Norberto antes, né? Que foi ali a região de Canarana. E passou de tudo, a gente não tem noção de malária, tudo que tem direito. Eu sempre falo com meus filhos hoje que eles não têm ideia do que foi chegar no Mato Grosso na década de 70, na região lá. E eu acho que aquelas mães, como toda a região, tiveram muita coragem, porque não tinha medicamento, não tinha alimentação, não tinha, era plantar roça no quintal. Mas assim, acho que a referência que posso deixar em relação à minha mãe, de ser muito batalhadora, muito forte, muito guerreira, de estar junto com meu pai, tanto na vida da casa, como também na roça, como costurando para fora. Você pode trabalhar na roça, mas você tem que ir para a escola. Então, essa é uma coisa muito forte no luteranismo mesmo, né? Da escola, de estudar. Então, assim, ela fez de tudo para que todos os filhos pudessem também fazer os seus estudos e se dedicar, né? Então, assim, minha homenagem hoje seria, no nome da minha mãe, Marta, a todas essas mães que mais se negaram, no sentido de dela não terem chance e oportunizar os filhos, mas também, assim, de envolvimento na comunidade, lá em Canarana, mesmo lá no Sul, uma vida comunitária muito forte, né, muito unida. E ainda depois de tudo isso, teve uma filha mato-grossense, que hoje mora aqui em Goiânia, né, também, a nossa caçula, e ainda teve uma filha mato-grossense. Então, é uma loucura essa vida. Então, para essas mães aí, eu queria deixar meus parabéns, em especial minha mãe Marta, muito querida. E alguém estava te ligando na hora do culto, né, Emma? Da interfone, meu marido já foi ver o que é. Quando a gente tinha culto presencial, a gente pedia para o pessoal lembrar de desligar o celular, mas em casa, com telefone fixo, não dá, né? Que responsabilidade grande é essa de carregar no nome, né, o nome da mãe e o nome da avó, né, das mães. E as bonitas memórias de vida, de luta, né, que as mães representaram nessa jornada, nessa caminhada. Muito obrigado, Emma. Mais alguém ainda quer compartilhar uma palavra? O nome da sua mãe? Ou de quem fez esse papel na sua vida? Bom dia, eu queria oração para minha mãe, para minha sogra, que estão tudo longe, né? Que só tá nós aqui, então a gente não pode estar lá, só se comunica por telefone também, e a gente gostaria de... Então, resta é só orar para elas estar bem, e são mulheres que são muito fortes, muito legal, tudo. Muito obrigada. É Maria, minha mãe, e Iracia, minha sogra. Tá bom, obrigado, Lucinéia. Vamos lembrar em oração da Maria. E como é que é o nome da sogra? Desculpa, de novo, eu esqueci. A minha sogra é Iraci. Iraci. Isso. Obrigado. Bom, gente, alguém ainda quer compartilhar uma palavra pela sua mãe? Bom dia, pastor Felipe, bom dia a todos. Ernesto Martim. Eu vou fazer o coro à minha irmã Emma, em homenagem à dona Marta, que está no Mato Grosso, 87 anos, que além de criar 11 filhos, ajudou a criar alguns sobrinhos também.
em razão da ausência, né, da mãe da minha tia que faleceu. Então, homenagem a ela e a todas as mães que estão presentes. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Ernesto, pela tua partilha aí. Agora eu sei quem é Netod, que eu não sabia quem era ali. Bom que você está com a gente hoje aí. É o meu apelido, né? Neto Dunk. Ah, tá. Então agora eu estou sabendo. Gente, mais algum clamor no peito? Alguém que quer falar aquela palavra assim? Pastor? Sim. Bom Oi, dia, pastor. Queria falar sobre minha mãe, sobre a minha avó, que teve um papel muito fundamental na minha vida, na minha criação. Ela já é falecida, minha avó, é Dona Isabel, e a minha mãe, Neuza. Minha mãe é doente hoje, né? Ela é depressiva. Queria pedir oração por ela. A Neuza e a Isabel, né? Isso. Obrigado, E Juscelino. eu também pedi para minha mãe, né? Ah, sim. Dona Arceli e minha companheira, que é a minha segunda mãe também. Obrigado, Eliane. Vamos também lembrar da Arceli. Quem é que tinha começado a falar aí antes? Eu, o seu pai. Oba! Oi, pai. Bom dia. Bom dia. Bem? Tudo. Trazer a lembrança, então, a contribuição que a minha mãe, tua avó, deu à nossa família, a conduta que sempre teve na vida, nos apontando o caminho do bem, da fraternidade. E hoje ela ainda está doente e a gente espera vai se reunir aqui para dar um abraço bem carinhoso nela. Então, um abraço para a avó Norma. Meu abraço para a avó também, né? Só que abraço só com quem já está todo mundo vacinado, né? Pastor, Sim. eu queria pedir oração para minha mãe, Lucinéia, e para todas as mães do mundo. Obrigado, Diego. São tantas mães que eu estou com o nome anotado aqui. Obrigado pela tua recordação, Diego. Então, gente, olha só como é fácil e bom falar sobre as mães, né? Às vezes no culto a gente abre o espaço, o pessoal fica meio desconfiado, mas quando é para falar da mãe, né? Aí a coisa sempre vem com muita espontaneidade, com muita alegria, né? E eu também quero hoje lembrar da minha mãe Úrsula, que está à distância, mandar um beijo, um abraço para ela, se ela for assistir esse culto mais tarde. Convido vocês para um momento de oração, assim como nós estamos, fechar as nossas mãos, baixar a nossa cabeça e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por este dia especial em que podemos celebrar a memória e a vida das nossas mães. E nós podemos ser recordados de que tu nos amas profundamente, sem limites, como uma mãe ama seus filhos. Assim nós colocamos tantas mães nas tuas mãos, a Lucinéia, a Neuza, a Isabel, a Arceli, a Norma, a Marta, tantas outras mães que nós mencionamos, que nós lembramos, que nós pensamos, e pedir pela tua bênção, tua proteção, teu cuidado, te agradecer pela oportunidade de termos tido uma mãe quando as tivemos, ou alguém que fez esse papel fundamental na nossa vida, de construção dos afetos, de nutrição, de encaminhamento, educação, para que nós nos tornássemos quem hoje nós somos. Por isso nós queremos hoje chegar diante de Ti, colocar nossas vidas na Tua presença, as vidas e as memórias de nossas mães, pedir que a Tua palavra
nos transforme, nos console, nos conforte, e que o Espírito Santo de Deus haja em cada um e cada uma de nós, agora e sempre. Isso é o que te pedimos, em nome do teu Filho, que contigo e com teu Espírito reina, agora e sempre. Amém. Vamos cantar. Vamos ao próximo hino. Cantemos, a terra é de Deus, montanhas e mares cantai, sabendo que sois filhos seus, olhando pra luz jubilai, sabendo que sois filhos seus, olhando pra luz jubilai. Há motivos pra cantar, mesmo embaixo do salgueiro, esperança vai brotar. Deus é Pai ao Israel, a dor já não pode abater, a morte não vai destruir, e mesmo sem tudo entender, podemos em fé existir, e mesmo sem tudo entender, podemos em fé existir. Há motivos para cantar, mesmo embaixo do salgueiro, esperança vai brotar. Deus é Pai ao Israel, assim já podemos cantar o canto da ressurreição, vitória de vida sem par, história de cruz, meu irmão. Assim já podemos cantar o canto da ressurreição. Há motivos para cantar, mesmo embaixo do salgueiro, esperança vai brotar. Deus é Pai ao Israel, há motivos para cantar, mesmo embaixo do salgueiro, esperança vai brotar. Deus é Pai ao Israel, esperança vai brotar. Deus é Pai ao Israel. Deus é Pai alvissareiro, Deus é Mãe alvissareira, e esse canto animado possa embalar o nosso culto hoje com alegria e gratidão. Agora é o momento de leitura bíblica, do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Eu pergunto se alguém já deixou separado, então que fique à vontade para ler aí o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 a 17 para nós. Posso ler? 15, 9 a 17? Isso. Então, vamos lá. Evangelho de João, 15, 9 a 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui a palavra do Evangelho. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Obrigado pela leitura, Emma. Nós agora vamos ouvir um canto preparatório à pregação. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, todo meu ser te ouvirá. Estou pronta, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, Senhor. Todo meu ser te ouvirá. Que a graça e a paz de Deus, que nos ama como uma mãe, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, feliz Dia das Mães. A você que é mãe, que cumpre papel de mãe, que criou um filho, uma filha, que tem enteados, sobrinhos, netos, amigos, que cuidam como se fossem seus filhos e filhas. A maternidade não é algo unicamente biológico, mas é uma relação afetiva. O amor de mãe é um ideal de amor da nossa sociedade. É claro que não podemos nunca generalizar, pois há mães que abandonam os filhos, há casos em que outras pessoas, pais, tios, tias, avós, avós, assumem este papel afetivo fundamental na criação e no cuidado de seus filhos e filhas.
Mas o amor de mãe é, geralmente, algo diferencial no nosso mundo. Este exemplo, este modelo de amor sempre se apresenta como um amor que é inclusivo, como falou a presidente da ISLB, pastora Silvia. É um amor inclusivo e sem limites. Eu quero compartilhar umas imagens com vocês para nós refletirmos um pouco sobre este amor sem limites. Aqui vocês veem algumas mães que estão na fila procurando visitar os seus filhos que estão presos. E esse é o primeiro exemplo que eu quero sugerir para hoje, para falar sobre a profundidade e a extensão deste amor sem limites e que é inclusivo, universal, e que acolhe quem nós geralmente não podemos ou não conseguimos acolher. O primeiro amor de mãe que eu quero lembrar aqui é o amor das mães que formam filas para visitar os seus filhos ou filhas que estão presos, que são, via de regra, e principalmente na nossa sociedade brasileira, descartados, desprezados, esquecidos, destituídos da sua dignidade. E as mães fazendo fila para visitar no presídio e levar presentes para os seus filhos. Segundo, essa imagem também me marcou muito, uma mãe, seu filho, negros, né? Nós sabemos que no Brasil a esmagadora maioria da população carcerária é a população negra, que por vezes é executada sumariamente ou não recebe um julgamento justo e digno e cumprem com uma prisão, muitas vezes, inclusive, ilegal. Esse é o amor da mãe pelo seu filho. Segundo exemplo que eu quero trazer para nós refletirmos sobre esse amor que não tem limite, esse amor que nos questiona sobre os limites da nossa própria condição de aceitar e amar. Estas são as mães dos homens, né? Das pessoas, independente de serem criminosos ou não. Isso ainda a gente não sabe bem, mas pessoas e seres humanos que foram assassinados na favela de Jacarezinho, inclusive um policial, foram mortos pela violência estúpida, tanto da violência do Estado quanto da violência do crime. As mães que choram a perda dos seus filhos, que eram filhos amados, e aqui a gente vê a reação do grito de dor de uma mãe que sabe que perdeu o seu filho. Independente do tipo de julgamento que nós queiramos fazer sobre o valor da vida desta pessoa que foi assassinada. E por último, este amor que dura por décadas, que já passa de geração, o amor das mães da Praça de Maio, que vocês devem conhecer, históricas mães que continuam até hoje protestando
na Praça de Maio, na Argentina, em Buenos Aires, pelos seus filhos desaparecidos, detidos, assassinados durante o período da ditadura militar na Argentina. Mães que não se conformam com a perda dos seus filhos, mães que não se conformam em não ter um corpo para se despedir, para poder visitar. Estas são algumas mães que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje. O texto do Evangelho que nós lemos fala duas coisas para nós. Fala do amor como exemplo que Cristo nos dá e amor como mandamento que Cristo nos dá. O amor como exemplo que ele nos oferece é um amor como este amor de forma maternal. Como diz Jesus, um amor que está disposto a dar a sua própria vida por aqueles que amam. Amor de amigo, diz Jesus. Não amor de senhor ou mestre ou patrão, que tem os amados como subservientes e submissos a si, mas amor de quem caminha junto, de quem está ao lado, independente das circunstâncias de vida, amor de quem abre mão da sua própria vida pelo outro. E justamente neste texto que nós recebemos o único e verdadeiro mandamento para as nossas vidas, e resume todos os outros mandamentos, todas as outras leis que eu tinha no Antigo Testamento. Jesus simplifica e unifica esse mandamento para a nossa vida. Ele diz: a única coisa que vocês precisam fazer para permanecer em unidade comigo e para que Deus permaneça em unidade com cada um de vocês é amar as outras pessoas assim como eu amo vocês. E não é esse amor eletivo que a gente fornece àquelas pessoas que a gente mais gosta, que mais nos agradam, às vezes até que mais nos oferecem benefícios. É o amor irrestrito. É, na sua radicalidade, no exemplo que trazemos, o amor das mães que visitam seus filhos na prisão, o amor das mães que choram pelas vidas perdidas dos seus filhos, amor das mães que não se conformam com a morte arbitrária dos filhos. E eu quero fazer a leitura do texto previsto para a pregação de hoje, texto de Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48, que eu passo a ler. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas recebem o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali por alguns dias. Esse é o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 a 48. O contexto do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele tenta propor a superação de uma divisão, de uma dicotomia entre os judeus que seguiram Jesus Cristo, que entenderam que Jesus era o Messias,
basicamente a comunidade de Pedro em Jerusalém, e os não-judeus, os chamados gentios ou pagãos, que eram pessoas que ouviam a mensagem sobre Jesus nos diversos contextos em que os apóstolos andavam e pregavam, sobretudo o apóstolo Paulo. Mas também, como vemos neste texto de hoje, Pedro viajou e pregou o evangelho de Jesus para fora dos limites de Jerusalém. E cabe lembrar que nessa superação de divisão e de dicotomia que Lucas faz no livro de Atos, ele sempre reserva um espaço para a inclusão de soldados romanos, de cidadãos romanos e soldados romanos. Como se Lucas tentasse mostrar que estes romanos, que eram pagãos, que eram perseguidores de cristãos e de judeus, que representavam o Império Romano, o Império opressor, estas pessoas também poderiam ser instrumentos de Deus para a realização de sua vontade. Esse texto que nós lemos, então, fala sobre o encontro de Pedro com Cornélios, um soldado romano, na sua casa. Cornélios, que era um gentio. E o que eram, então, esses gentios para aquele tempo? Eram, primeiro, pessoas estrangeiras. Eram pessoas que não eram participantes do judaísmo, ou seja, não seguiam as leis judaicas, não conheciam os textos dos profetas do Antigo Testamento, e não eram pessoas circuncidadas, este ritual tão necessário para os judeus. E geralmente os pagãos tinham por origem outros deuses, louvavam outros deuses, geralmente os deuses do panteão romano. Estes pagãos, estes gentios não judeus, eram considerados impuros para os judeus, de modo que os judeus não podiam entrar em suas casas, não podiam se alimentar com eles. Por isso, Jesus também era sempre questionado pelos fariseus quando celebrava a ceia com pessoas consideradas impuras e pecadoras, quando interagia com estes pagãos nos seus caminhos. Pedro era um judeu que aceitou o Messias e que representava a comunidade de Jerusalém, uma comunidade baseada na experiência destes judeus que aceitaram o Messias. No entanto, cristãos que julgavam que era necessário continuar cumprindo a lei de Moisés. Achavam que os pagãos tinham que ser circuncidados, passar pelo ritual de iniciação dos judeus. Pedro tinha uma grande dificuldade de aceitar os não-judeus. E no texto de Atos que nós lemos, no capítulo 10, para quem quiser ler depois, o capítulo inteiro, ali se encontra uma experiência mística pela qual Pedro passou, na qual ele foi ensinado por Deus que os não-judeus também recebem o Espírito Santo. E eu conto brevemente como foi essa experiência. Pedro convidado a visitar Cornélios em Cesareia, que ficava fora dos limites da Palestina, um anjo de Deus apareceu a Cornélios, este soldado romano, pedindo que fosse convidar Pedro a vir à sua casa em Cesareia. Ao mesmo tempo, Pedro teve uma visão em que Deus aparece no céu como um lençol, dizendo para Pedro sacrificar um animal e comer. Isto era prática de pagãos, era uma prática considerada impura para os judeus. E Pedro
negou esta ordem de Deus por 3 vezes, até que veio a cumpri-la. O Deus que se revelou através de um lençol avisou a Pedro que aceitasse o convite de Cornélio e que fosse à sua casa em Cesareia, algo que era proibido aos judeus, frequentar a casa de pagãos não judeus. Ao retornar a Jerusalém, depois desta experiência do nosso texto, Pedro ainda teve que explicar aos cristãos de sua comunidade por que violou as leis de Deus. Explicou a sua experiência mística e todos vieram a entender. No nosso texto que lemos, nos 4 versículos, Pedro estava na casa de Cornélio pregando o evangelho, quando foi interrompido pelo Espírito Santo. Pedro, que havia começado a sua mensagem de uma forma já preconceituosa, lembrando aos seus hóspedes que não convinha um judeu entrar na casa de um pagão, mas que ele vinha por ordem de Deus. Ali, os servos de Cornélio, sua família, todas as pessoas reunidas, ouvindo aquela mensagem, receberam de imediato o dom do Espírito Santo. E saíram interrompendo a fala de Pedro e louvando a Deus em suas línguas diferenciadas, suas línguas de origem, talvez. E receberam o Espírito Santo, mesmo sem terem sido batizados, algo que para os cristãos naquele momento parecia ser algo improvável. O aprendizado de Pedro e de toda a igreja foi esse, de que Deus, em seu amor inclusivo e sem limites, não faz distinção entre as pessoas. Concede o seu Espírito Santo e seus dons a quem não tem origem judaica também. E ainda mais, até mesmo a quem não foi batizado, não é pessoa cristã. Entendendo o que os textos nos dizem para o nosso contexto hoje, lembrando da leitura de João, do mandamento do amor que nós recebemos, do exemplo do amor de Jesus Cristo que dá a sua própria vida pelos seus amigos, o texto de Atos que nos fala que este amor de Deus, que se manifesta através do Espírito Santo, é universalizado e concedido a todas as pessoas, mesmo quando todas as pessoas rejeitam o diferente. Deus, em seu amor inclusivo, recebe todas elas. Concede o seu Espírito Santo até mesmo aquelas pessoas que nós achamos que não poderiam ou mesmo que não deveriam recebê-lo. E aqui eu volto ao exemplo das mães que visitam os seus filhos. O amor de Deus é como o amor de muitas mães. Amor que por vezes nós não entendemos. O cuidado, a procura, a acolhida daqueles filhos e filhas que todos desprezam. A mãe quase sempre vai estar lá ao lado do seu filho, da sua filha desprezada, sozinho. Quando nós também estamos abandonadas e abandonados, quando amigos, familiares, quando a sociedade vira as costas para nós, nos condena, as mães são aquelas que estarão sempre dispostas a tudo para mostrar o seu amor aos seus filhos e filhas. E geralmente cuidam mais daqueles que são mais fracos, daquelas que são mais falhas, perdidos e perdidas. O amor de mãe, sem querer fazer generalizações, é um exemplo, uma analogia para o tipo de amor que Deus tem por nós.
Nós somos todos e todas, na verdade, estas pessoas rejeitadas, perdidas, condenadas pela sociedade, incapazes de por nós mesmos garantir o amor de Deus. Deus ama a cada pessoa que se doa, porque ele se doa, ele se entrega sua própria vida pela humanidade. E não apenas algumas pessoas escolhidas, não apenas aos não-judeus ou aos judeus, não apenas aquelas pessoas que não foram presas, que estão fora do encarceramento, não apenas aquelas pessoas que não são consideradas bandidas na nossa sociedade. Não. Como nos fala o texto de Atos, na experiência de Pedro, um aprendizado que teve na casa de Cornélios, soldado romano, pagão e não batizado. Alguém que, na perspectiva dos cristãos de origem judaica, jamais poderia receber o amor de Deus, manifesto através do Espírito Santo, concedido amplamente a todas as pessoas que estavam ali, pagãos, não judeus, não batizados, presos, bandidos assassinados, corpos desaparecidos. O Espírito Santo faz e fez uso destas pessoas e torna impossível a Pedro e também a nós as rejeitarem. Que neste domingo nós possamos valorizar o amor da nossa mãe. Estejam elas entre nós ou não. E que possamos acolher o amor de Deus como o amor de uma mãe. Deus nos ama como uma mãe, nos acolhe, nos perdoa, nos acompanha. Está conosco mesmo quando a sociedade toda nos rejeita. Todas as pessoas são amadas por Deus. E não cabe a nós julgarmos o outro, condenarmos as outras pessoas que são diferentes e que, aos nossos olhos, não são passíveis de aceitação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Vamos ouvir um hino enquanto deixamos a palavra de Deus ressoar em nossa vida. Querido Deus, dá-nos
Eu gostaria de comunicar que as ofertas do culto de hoje são destinadas de forma especial à Casa Matriz de Diaconisas da ISLB, onde se oferece formação diaconal e se organiza muito do trabalho diaconal da nossa igreja. Casa Matriz de Diaconisas, o trabalho com vocação de diaconisas na nossa igreja, no acolhimento e cuidado. Depois, na partilha do link desse culto, também vou compartilhar as informações para que quem quiser possa fazer a sua oferta diretamente à ISLB para esta finalidade. Desde já, que Deus abençoe as vossas dádivas. Quero convidar vocês agora para compartilharem motivos de oração, de intercessão, pedidos por pessoas que precisam, que vocês gostariam de lembrar neste momento, por circunstâncias da vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós, que vocês gostariam de colocar também nas mãos de Deus. E eu inicio lembrando da Sandra Schrader, da nossa comunidade, que está precisando vir fazer tratamento em Goiânia e uma desconfiança, né, de que possa estar doente, que Deus esteja fortalecendo, conduzindo e que dentro das possibilidades seja a menos complicada, né, para que a Sandra possa passar por este problema de saúde. Colocamos a vida da Sandra nas mãos de Deus. Mais alguém gostaria de compartilhar algum pedido de oração? Eu vou pedir por todas as mães que estão com seus filhos, as mães que estão longe dos seus filhos, as mães que estão chorando pela perda dos seus filhos, aquelas que estão sendo mãe pela primeira vez, que estão com alegria de ter um filho, e peço pela saúde da minha cunhada, da Helena, que está muito debilitada, está passando por um tratamento de câncer, e eu peço pela saúde dela. Obrigado. Vamos colocar a Helena e as mães em oração. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu gostaria de pedir, pastor Felipe, assim, consolo para os familiares da professora Socorro, que acabou falecendo. Ela era uma grande indigenista, uma grande linguista, que tinha um trabalho muito bonito com os povos indígenas. O Brasil inteiro, a educação indígena, a descrição das línguas perde muito com a morte da Socorro, mas neste momento pelos filhos, né? Eu acho que, assim, a dor dos filhos de perder, primeiro Dia das Mães sem a mãe por perto, não deve ser fácil, né? A gente tinha muita esperança, mas a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Mas estou pedindo pela família dela, especialmente neste momento. Obrigado por essa recordação. Vamos colocar a família da Maria do Socorro nas mãos de Deus, pedir por consolo nesse momento difícil. Mais alguém tem algum motivo de oração? Vou colocar novamente, pastor, vou pedir pela Manuela e pela Carolina, que perderam a mãe recentemente, que é o primeiro Dia das Mães também sem a mãe, duas meninas de 14 anos, então peço por elas, né, que Deus console. Obrigado por lembrar de novo delas. Vamos colocá-las na mão de Deus. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma angústia, algum motivo de sofrimento pessoal? Se não, nós queremos reunir esses pedidos e também confiar que Deus, ele é sempre capaz de escutar o clamor profundo da nossa alma, aquilo que nós sentimos no nosso coração, que nos pesa a nossa vida, nos causa sofrimento e dor.
e aquelas pessoas que nós lembramos, talvez não falamos com palavras, mas pensamos nesse momento, que Deus possa, em seu poder, sua misericórdia, que não tem limites, que é inclusivo, está acolhendo, abençoando e protegendo, consolando todas essas pessoas que necessitam. Assim, eu convido vocês para nós abrirmos os nossos microfones e colocarmos em oração todas essas pessoas mencionadas e todas aquelas que nós trazemos no nosso coração, nas mãos de Deus, através da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Fique à vontade para abrir os seus microfones e orar junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Sempre gosto de ouvir a voz de vocês, de orar em conjunto e levantar, colocar nas mãos de Deus, coletivamente, tudo que nós queremos colocar em suas mãos. E agora eu quero que vocês recebam com alegria, de peito aberto, quem quiser pode abrir as suas mãos, que receba aí na sua casa a bênção que vem de Deus. Que Deus nos abençoe como uma mãe. Deus que nos cria, nos nutre, nos ama incondicionalmente. Não nos abandona e nos acompanha pelo caminho, mesmo quando todas as outras pessoas nos abandonam. Que o amor de Cristo nos abençoe. Amor maternal, que dá a sua vida por nós e nos acolhe e inclui como amigas e amigos, mesmo quando estamos distantes, quando vivemos em pecado. Amor que nos perdoa e nos reconcilia, nos aceita como somos, apesar das diferenças. Que o Espírito Santo, a ruá inspiradora de vida, nos abençoe. Como uma mãe nos conceda os dons, os presentes da vida, o impulso e o ânimo, para que sejamos aceitos, incluídos e incluídas, mesmo quando não somos aceitos e aceitas na sociedade. E assim te abençoe o Deus todo amoroso, que é Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham um abençoado domingo, que possam viver, recordar, partilhar esse amor das suas mães e que possam expandir essa mensagem do Evangelho de amor inclusivo, sem limites, amor materno ao mundo. E tenham todas um abençoado domingo e uma boa semana. E eu coloco o último hino aqui para tocar, enquanto nós vamos nos despedindo. Desejo que possamos nos encontrar na próxima semana. Vou tocar o hino 289 do livro de cantos da igreja, Reinário Vermelho. E vamos lá. Bênção irlandesa. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre ao teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus
te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo e abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha lhe faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os teus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Aqui recebemos com alegria o Vinícius cantando para nós. Eu desejo, então, para todas e todos um bom domingo. Até a semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem, bom final de semana. Bom dia das mães. Bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Tudo de bom. Bom final de semana também. Deixa cá, vamos lá.